Nenhum jogador consagrado tinha denunciado 100 papas na língua aos amos do negócio do futebol. Foi o esportista mais famoso e popular de todos os tempos quem rompeu barreiras na defesa dos jogadores que não eram famosos nem populares. Esse ídolo generoso e solidário tinha sido capaz de cometer em apenas 5 minutos os 2 gols mais contraditórios de toda a história do futebol. Seus devotos o veneravam pelos dois. Não apenas era digno de admiração o gol do artista, bordado pelas diabruras de suas pernas, como também, e talvez mais, o gol do ladrão, que sua mão roubou. Diego Armando Maradona foi adorado, não apenas por causa de seus prodigiosos malabarismos, mas também porque era um deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses. Qualquer um podia reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas. Mulherengo, beberrão, comilão, malandro, mentiroso, fanfarrão, irresponsável. Mas os deuses não se aposentam, por mais humanos que sejam. Ele jamais conseguiu voltar para a anônima multidão de onde vinha. A fama, que o havia salvo da miséria, tornou-o prisioneiro. Maradona foi condenado a se achar Maradona e obrigado a ser a estrela de cada festa, o bebê de cada batismo, o morto de cada velório. Mais devastadora que a cocaína foi a sucessoína. As análises de urina ou de sangue não detectam essa droga. Maradona, de Eduardo Galeano, no livro Espelhos, uma história quase universal. Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo a Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais interessantes de passar para vocês durante a última semana. O Resumo News de hoje vai te contar o que rolou entre os dias 21 e 27 de novembro de 2020. Vamos lá! O Resumo News é um podcast de notícias independente que conta o que você precisa saber caso você queira estudar, caso você queira se informar. Toda semana, entre um sábado e a sexta, a gente te informa aqui no programa sobre tudo que rolou no Brasil e no mundo. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, tanto do Resumo ETEC quanto do Resumo News, e se inscrever se você estiver escutando pelo YouTube. Bora para as notícias. Brasil. Antes de iniciar as notícias, como de praxe, é bom lembrar que já faz praticamente um mês que estamos com um apagão no Amapá e o governo brasileiro não tem soluções efetivas para isso. O Bolsonaro foi, durante a última semana, lá no Amapá, ele fez que ia fazer, não fez nada e a situação do amapaense continua complicadíssima. Bom, a primeira notícia vem de Guarulhos, São Paulo. Um dirigente do PSOL, ele sofreu um atentado durante um comício, um ato de campanha do Eloy Pietá, do PT, que é candidato à prefeitura de Guarulhos. Esse atentado, né, o Anselmo Pires da Silva Neto, que é secretário-geral do PSOL em Guarulhos, foi baleado na tarde de sexta-feira, dia 20, no bairro de Jardim Palmira, na periferia de Guarulhos. Ele discursava sobre a especulação imobiliária e a devastação ambiental na região quando sentiu um baque no braço. E ele contou ao UOL que estava em cima de um carro de som num ato de campanha ao Pietá, e era o primeiro ato de que ele participava desde que o pessoal anunciou o apoio ao Pietá no segundo turno de Guarulhos. Vou abrir aspas aqui para ele. Eu havia acabado de fazer uma fala sobre a especulação imobiliária e a devastação ambiental na periferia de Guarulhos, e assim que eu passei o microfone para uma companheira ao meu lado, ouvi um barulho como se fosse pedras que estivessem batendo no meu carro e um baque no braço. Na hora, achei que fossem pedras. Bom, depois de fazer os primeiros socorros no local, o Pires foi medicado no OBS, recebeu um curativo apropriado e o médico emitiu um laudo afirmando que ele provavelmente foi atingido por um estilhaço ou por um projétil de uma arma com munição de chumbinho que se fragmenta, por isso uma parte atingiu o seu braço e outra a carroceria. O Pires, que é assessor parlamentar do deputado federal de São Paulo Ivan Valente, do PSOL há pelo menos 8 anos, e é um líder do movimento popular por moradia em Guarulhos. Ele disse que o crime foi político porque ele foi atingido durante um ato de campanha. Não há dúvida, é bem provável que tenha algo a ver com a luta do Anselmo contra a especulação imobiliária. Quem disse isso foi o Ivan Valente. Também no dia 21,
o Carrefour foi desligado de uma iniciativa empresarial pela igualdade racial. Isso rolou no sábado, dia 21. Entre as signatárias que estão nessa iniciativa aí são a Ambev, Coca-Cola, GPA e Petrobras. Lembrando que isso aconteceu por causa do caso João Alberto Silveira Freitas. Teve toda uma cobertura especial no último Resumo News, então se você tá um pouco boiando, escuta o último Resumo News, porque eu expliquei direitinho o que rolou. E bom, aí acabou que empresas pela igualdade racial, que a gente sabe que na verdade as empresas elas mantêm uma estrutura racista, mas o Carrefour está aí desligado dessa iniciativa empresarial, porque não tinha como manter. No dia 22, o atual prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, recebeu apoio de evangélicos. Por quê? Porque ele manteve as igrejas abertas durante a pandemia. Ele teve no altar da Assembleia de Deus e da Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Mundial, que é a do Valdemiro Santiago, né? E em ambas ele ouviu agradecimentos por ter mantido os templos, que são as igrejas, abertos durante a pandemia. O Datafolha de quinta-feira, na verdade a última quinta-feira, a quinta-feira antes de eu gravar, enfim, mostrou que ele tá na frente nas intenções de voto junto ao eleitorado evangélico. Ele tem 52% e o Guilherme Boulos aparece com 29%. E aí a agenda de campanha dele buscou consolidar essa vantagem, mas ele não falou enquanto esteve nos altares das duas igrejas, porque a legislação eleitoral proíbe, entre aspas. O Covas negou que houve favorecimento em troca de apoio político, onde já se viu ele deixar as igrejas, né, se manterem abertas durante a pandemia, mesmo reunindo bastante gente. Imagina que isso é apoio político, imagina que é para receber voto. No dia 23, o Bolsonaro falou asneira, né, que é o que ele costuma falar. Ele afirmou que são os governadores e prefeitos e não o governo federal que devem explicações sobre os 6,8 milhões de testes para coronavírus que estão encalhados. Foi isso que revelou o Estado de São Paulo, né, o Estadão, que os exames foram comprados pelo Ministério da Saúde e perdem a validade entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. Então eles podem acabar no lixo. Então o Bolsonaro ele foi cobrado sobre esse assunto e jogou a culpa em estados e municípios. Vou abrir aspas aqui para o nosso querido presidente. Todo o material foi enviado para estados e municípios. Se algum estado ou município não utilizou, deve apresentar aí os seus motivos. Já o vice-presidente Hamilton Mourão, quando ele foi questionado sobre esse assunto, disse que não estava ciente e que cabe ao Ministério apresentar os esclarecimentos. No dia 24, uma notícia triste, o falecimento do Fernando Vanucci, ex-apresentador da Rede Globo, ele que comandou o Globo Esporte durante bastante tempo, famoso pelo bordão "Alô, você!". Ele morreu aos 69 anos em Barueri, na Grande São Paulo. A causa da morte foi um infarto, segundo o Hospital de Barueri. Na passagem pela Globo, o Fernando Vanucci cobriu 6 Copas do Mundo. 1978, 82, 86, 90, 94 e 98. E ficou aí marcado pela criação do bordão "Alô, você!". Ele também participou de várias coberturas do carnaval na Globo, sempre mostrando um estilo único e descontraído. Ele também trabalhou nas emissoras TV Bandeirantes, TV Record, Rede TV e desde 2014 ele era editor de esportes na Rede Brasil de televisão. No dia 24 também saiu uma notícia importante sobre violência contra a mulher. Ex-funcionárias denunciaram assédio em um restaurante de um açougueiro influencer. O restaurante especializado em carne se chama Quintal de Bete e fica na cidade de Jardim, que é um bairro nobre de São Paulo. Ele está respondendo a 18 processos na Justiça do Trabalho. Então, ex-funcionários acusam o estabelecimento de ser palco de assédios sexuais e morais e prática de racismo por parte dos gerentes, além do descumprimento de obrigações previstas nas leis trabalhistas. Esse estabelecimento é uma churrascaria badalada, o sócio fundador é o Rogério Betti, de 41 anos, herdeiro de uma rede frigorífica que chegou até a ter 38 lojas na década de 80. Ele também ficou conhecido como jurado do reality show culinário BBQ Brasil, que ele era jurado ao lado do Carlos Bertolazzi. Os pratos comercializados lá chegam até R$100 para uma pessoa só. Então, alguns gerentes são acusados de assédio verbal
E a mais grave, né, das acusações constam num processo movido no último mês de junho, em que a ex-funcionária, não tem nome, é melhor não falar, né? Ela alega ter sido vítima de assédio e racismo por parte do seu líder direto. Conforme ela relata no processo, o homem fazia insinuações e elogios ao corpo dela durante o período de trabalho e também por WhatsApp. Consta ainda que ele costumava esbarrar propositalmente em seu corpo, se aproveitando de aglomerações no restaurante. Ele dizia coisas como: amo negras, negras são as mais quentes, minha morena e que bocão você tem, que eram algumas coisas que a moça escutava. Ela afirma ter procurado o RH e a chefia, mas não tomaram atitude. E aí agora ela pede uma indenização no valor de R$220 mil. No dia 24, o Carrefour anunciou um fundo de 25 milhões para o combate ao racismo. E a notícia fica por aqui, porque não... É muito triste que o Carrefour ele tente limpar a imagem de marca depois do que aconteceu. Em nenhum momento eles tinham pensado em colocar fundos para o combate ao racismo antes de o João Alberto ter sido assassinado na loja do Carrefour. Então isso aqui é mais uma ação, 25 milhões é mixaria para uma loja do tamanho do Carrefour, que é do Abílio Diniz, né, um dos maiores bilionários do Brasil, que já controlou o grupo da Casas Bahia, por exemplo, e a Casas Bahia investe 3 bilhões de reais a cada 3 meses com marketing. Então, isso aqui é mixaria. No dia 26, o Guilherme Boulos disse que vai mudar a atuação da PM na Operação Delegada em São Paulo. Eu já vou abrir aspas para ele. Eu não vou descontinuar a operação delegada, agora ela não vai servir para correr atrás de um trabalhador que está querendo levar seu pão para sua casa, ela tem que servir para garantir a segurança dos próprios públicos e dos espaços da cidade de São Paulo. Eu não acho razoável que um trabalhador seja tratado à base de porrada. Então, só para você aí que está para votar, né? Domingo tem o segundo turno. Você não sabe o que é a Operação Delegada? A Operação Delegada é basicamente uma operação em que o atual prefeito Bruno Covas ele coloca policiais militares para agredir ambulante na cidade de São Paulo. É basicamente isso que é a tal da Operação Delegada. No dia 26, o Bolsonaro disse em live que não há nenhum vídeo ou áudio que possa provar, né, que ele chamou a Covid de gripezinha. Eu vou abrir aspas pelo que ele falou. Ele falou isso na live de ontem dele. Ontem, dia da gravação, na verdade uma quinta-feira, né? Abre aspas pra ele. Falei lá atrás que no meu caso, pelo meu passado de atleta, eu não generalizei. Se pegasse Covid, eu não sentiria quase nada. Foi o que eu falei. Então, o pessoal da mídia, a grande mídia aí, falando que eu chamei de gripezinha, a questão da Covid, não existe um vídeo ou áudio meu falando dessa forma. E eu falei pelo meu estado atlético, minha vida preguiça, tá? Eu que sempre cuidei do meu corpo, sempre gostei de praticar esporte. Só que no dia 20 de março desse ano, um vídeo também de live dele, ele disse o seguinte: depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o ministro da saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Então aí já foi refutado lindamente. E a notícia triste do dia 27, dia dessa gravação, sexta-feira, é de que o Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, foi diagnosticado com Covid-19. Então o debate que rolaria hoje na TV Globo não vai rolar. Claro que quando você estiver escutando, quando você estiver escutando esse podcast, meio que já não é mais sexta-feira, né? Mas rolaria um debate hoje, não vai rolar mais, né? Porque o Boulos não consegue sair de casa. Ele vai seguir em quarentena pelo período necessário e isso estava nas regras acordadas e assinadas pelos dois candidatos, de que o encontro só poderia acontecer de forma presencial e por isso a emissora cancelou o debate. Lembrando que nesse momento, no momento dessa gravação, antes do fechamento dessa edição da Resumo News, o Bruno Covas e o Guilherme Boulos estavam tentando negociar com a Globo um debate à distância. Eu acho que não vai rolar, mas talvez quando você estiver escutando já tenha rolado aí um debate e o Boulos tenha destruído o Covas à distância. Não dá pra saber. O que importa é que você tá escutando esse podcast no sábado, dia 28, no dia 29, voto 50. Ao redor do mundo. Começando a cobertura de mundo antes de falar do Maradona, vamos com calma, né? Após 4 meses, o arroz prometido pelo Brasil ao Líbano não foi enviado.
4 meses depois da explosão que destruiu uma parte significativa de Beirute e deixou milhões de pessoas abaladas, uma promessa do governo brasileiro ainda tá na burocracia. O Bolsonaro tinha anunciado a doação de 4 mil toneladas de arroz, que deveria ser um socorro, né, emergencial para os atingidos, e ainda não ocorreu esse presente brasileiro. Entre diplomatas em Brasília, há a esperança de que o embarque da carga possa ocorrer entre dezembro e janeiro, mas não existem ainda garantias dessa data. E essa operação terá de envolver o Programa Mundial de Alimentação da ONU, que será o responsável, né, por organizar esse frete do arroz. A ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação, está em contato com o órgão internacional, né, o Programa Mundial de Alimentação da ONU, com sede em Roma. E segundo Itamaraty, a agência vai custear o transporte. Mas o Brasil enviou material de saúde e alimentos numa missão com o ex-presidente Michel Temer. E aí foram enviadas 6 toneladas de insumos básicos de saúde, como antibióticos, corticoides, analgésicos, ataduras, seringas e catéteres. Além disso, um voo levou cerca de 100 mil máscaras cirúrgicas, 300 ventiladores pulmonares e alimentos. Isso poucos dias depois do desastre, que foi no dia 4 de agosto. No dia 22 de novembro ia rolar um debate, né, sobre clima, mudanças climáticas no G20 e o Bolsonaro não participou. Então aí os organizadores da cúpula realizaram um encontro falando sobre temas como meio ambiente, teve a presença da Greta Thunberg, mas o Bolsonaro não estava lá. E o tema ambiental tem sido motivo de tensão entre o Brasil e diversos países pelo mundo que acusam Brasília de não dar garantias do que será feito para que o país cumpra as suas obrigações. Um dos destaques desse encontro, inclusive, foi um ataque duro promovido pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos até o ano que vem, contra o Acordo de Paris. Segundo o presidente derrotado, ele retirou os Estados Unidos do Pacto do Clima para proteger os trabalhadores americanos. Para ele, o Acordo de Paris é injusto e não foi criado para salvar o mundo, mas para destruir os Estados Unidos. E segundo ele, fora do acordo, o governo americano promoveu uma redução de emissões de CO2. Já o Xi Jinping, presidente da China, adotou um tom totalmente diferente, pedindo proteção ao planeta e prometendo reduzir emissões com metas claras até 2060. Pequim falou aí no conceito de uma segurança ecológica global e insistiu sobre o compromisso de atingir as metas do Acordo de Paris. No dia 23 rolou a premiação do Emmy Internacional 2020. Então, o Emmy anunciou os vencedores de 11 categorias na segunda-feira e tivemos brasileiros vencendo. Órfãos da Terra, novela da Rede Globo, venceu na categoria telenovela. E a série brasileira Ninguém Tá Olhando, que é da Netflix, estrelada por Kéfera, Projota, Júlia Rapelo, entre outros atores, levou na categoria, né, de melhor comédia. O prêmio de melhor atriz ficou para Glenda Jackson, de Elizabeth Smith, mas Andréa Beltrão concorria na categoria pelo trabalho em Abby. Já na categoria filme ou minissérie para TV, tinha Elis Viver é Melhor que Sonhar, que é da Rede Globo, como concorrente, mas acabou ficando para Responsible Child do Reino Unido nessa categoria. No dia 24, Pequim acusou Eduardo Bolsonaro de ameaçar a relação entre Brasil e China. Então a embaixada da China protestou em Itamaraty e disse que o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, realizou declarações infames e colocou em risco a relação entre os dois países. Essa crise ocorreu depois que o deputado federal do PSL fez acusações contra Pequim no dia 23 de novembro. Nas redes sociais, ele indicou o Partido Comunista... Opa, tem moto aqui do lado. Indicou o Partido Comunista da China como inimigo da liberdade e insinuou invasões e violações às informações particulares de cidadãos e empresas. Para Pequim, o Bolsonaro acusou o Partido Comunista da China e empresas chinesas de praticar espionagem cibernética e defendeu a iniciativa dos Estados Unidos de criar uma aliança internacional que discrimina a tecnologia 5G da China. Os chineses ainda confirmam que essa manifestação não ocorreu apenas nas redes sociais e que canais diplomáticos foram usados para apresentar uma queixa formal contra a atitude do filho do presidente. E agora sim a notícia da semana. No dia 25 de novembro de 2020, faleceu Dom Diego Armando Maradona. O maior jogador da história da Argentina e lenda do futebol mundial morreu na quarta, dia 25, aos 60 anos.
o governo da Argentina declarou luta oficial de 3 dias após a morte do Maradona. O corpo do jogador foi velado na Casa Rosada, né, que é a sede da presidência argentina em Buenos Aires, durante a quinta-feira. E segundo a imprensa local, estimaram-se que cerca de 1 milhão de pessoas participaram do funeral. O Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória numa casa, na casa dele, né, na cidade de Tigre, na região metropolitana da capital Buenos Aires. Conhecido como El Pibe de Oro, o jogador passou por uma delicada cirurgia no começo do mês, né, uma cirurgia no cérebro, e ele recebeu alta 8 dias depois, após drenar uma pequena hemorragia cerebral. E aí o médico, o Leopoldo Luque, ele afirmou na ocasião que a cirurgia era considerada simples, mas que havia preocupação pela condição de saúde do Maradona. Então ele deixa 3 filhas, a Dalma, a Janine e a Jana, e 2 filhos, o Diego e o Diego Fernando, e uma trajetória vitoriosíssima no futebol. Ele ganhou a Copa do Mundo de 86 com a seleção argentina, foi vice em 1990, passou por grandes clubes como Boca Juniors, Barcelona, Napoli, o Argentino Juniors, e atuou como técnico, inclusive dirigindo a seleção argentina na Copa de 2010, caindo para a Alemanha, inclusive. E aí ele ficou eternizado, porque ele marcou os 2 gols contra a seleção da Inglaterra nas quartas de final da Copa de 86. Teve aquele caso do gol de mão, que foi o primeiro gol da Argentina naquele jogo. Depois ele marcou o gol mais bonito da história do futebol, que foi o segundo dele, em que ele driblou todo o time da Inglaterra. E o Maradona, ele disse em 91, abre aspas, muitas vezes me dizem, você é Deus, e eu respondo, vocês estão equivocados, Deus é Deus, eu sou simplesmente um jogador de futebol. Fecha aspas. O Maradona, ele conviveu durante toda a vida dele com o vício das drogas, né, que rendeu ainda suspensões quando ele era jogador. Ele foi suspenso pelo consumo de cocaína em 91, e ele também foi suspenso da Copa de 94 porque foram encontrados algumas substâncias, né, ilícitas no antidoping dele na primeira partida da Copa de 94. Só para relembrar um pouco da carreira do Maradona, com 15 anos ele começou a trajetória profissional no Argentino Juniors, onde ele atuou de 76 até 81. Lá ele fez 116 gols em 166 partidas e foi vendido para o Boca Juniors, onde ele ficou uma temporada só. Aí logo ele foi para o Barcelona, onde atuou entre 82 e 84, na transferência mais cara do futebol até então. Depois ele foi para o Napoli, onde ele é idolatrado, ele é considerado um deus em Napoli. Na Itália ele ganhou uma Copa da UEFA, 2 campeonatos italianos, uma Copa e uma Supercopa da Itália entre 84 e 91. Virou o maior ídolo da história do Napoli. No dia 17 de março de 91, ele foi suspenso por 15 meses, depois ele voltou para jogar no Sevilha, depois foi ao Newell's Old Boys. Em 1994, ele voltou para o Boca Juniors e deixou os gramados em 25 de outubro de 1997, 5 dias antes dele fazer 37 anos. Ele também já atuou como técnico e atualmente ele dirigia o Gimnasia e Esgrima La Plata, que é um clube argentino de uma cidade vizinha a Buenos Aires. E aí tivemos muitas homenagens de jogadores, de clubes de futebol, do ex-presidente Lula, de muitas personalidades, né, do Maradona, tem do Casagrande falando do Maradona, tem também muitos depoimentos emocionantes. E o Boca Juniors, que é o time de coração do Maradona, prestou uma emocionante homenagem ao ídolo Diego, quando ele apagou todas as luzes do estádio La Bombonera, que é o estádio do Boca Juniors na Argentina, no dia 25, e deixou aceso apenas o camarote de El 10, Diego Armando Maradona. Mais coisas confirmam o tamanho de Maradona. O estádio do Napoli, o estádio São Paulo, ele vai mudar de nome e vai homenagear o Maradona após a morte dele. O prefeito de Nápoles, o Luigi de Magistris, anunciou que vai rebatizar o estádio do Napoli após a morte do Maradona na quarta. Então, o estádio chamado São Paulo vai passar a se chamar Diego Armando Maradona. E o Magistris, ele disse, abre aspas, o maior jogador de todos os tempos. Diego fez o povo sonhar, resgatou Nápoles com sua genialidade. Em 2017 ele se tornou nosso cidadão de honra. Diego, napolitano e argentino, nos deu glória e alegria. Nápoles te ama. E o Napoli também lamentou a morte do ídolo da cidade. Abre aspas, todos esperam as nossas palavras, mas quais palavras podemos usar para uma dor como a que estamos vivendo? Agora é o momento das lágrimas, depois haverá o momento das palavras. Fecha aspas.
E pra você que pensa, putz, estão politizando a morte do Maradona. Mas acho que não tem como não politizar a morte do Maradona. O Maradona, ele tinha o Fidel Castro como segundo pai e tinha o Che Guevara tatuado. Ele era conhecido fora dos campos por conta dos seus fortes posicionamentos políticos e livre trânsito com os líderes da esquerda latino-americana. Ele desafiou o establishment, ele era frequentemente fotografado com o Fidel Castro, com o Hugo Chávez, e ele tinha uma tatuagem da cara do Che Guevara na perna esquerda dele, não, no braço direito dele. Na perna esquerda ele tatuou o Fidel Castro. E aí as coincidências do destino, né? Numa entrevista em 2016, o Maradona contou que chorou quando ele soube da morte do Fidel Castro, que foi no dia 25 de novembro de 2016, ou seja, o Maradona faleceu no mesmo dia que o seu grande amigo Fidel Castro. O Maradona que também era muito amigo da Cristina Kirchner e do Nestor Kirchner. Enfim, sobra o lamento, mas também a gente tem que reverenciar o tamanho do Diego Armando Maradona na sua carreira, na sua história. Um grande jogador, um grande personagem, e vai deixar muita falta. Ele que tem uma grande idolatria na Argentina, uma coisa que não dá pra mensurar. E, enfim, tem muitas imagens, muitos vídeos, muito conteúdo interessante pra você ler sobre o Maradona, pra você entender mais sobre o tamanho do Maradona pra Argentina. De resto, fica aqui um Viva Diego. A Maradona é eterno e jamais será esquecido. Rapidinhas. Crise climática não é prioridade porque não é tratada como crise, diz Greta Thunberg. A Fazenda 12, Biel se irrita com cobrança de Thaís e diz que não está apaixonado. Sérgio Malandro é uma das vítimas de esquema que embolsou mais de 170 milhões. Ele diz que caiu na pegadinha do malandro. Só 1 em cada 4 matriculados em programa de mestrado e de doutorado no Brasil é negro. Brasil é o único país onde fake news sobre cloroquina ainda circulam com frequência. Jovem fica com traseiro preso em grade de fachada de loja na Inglaterra e viraliza. The Weeknd diz que Grammy continua corrupto e a academia se pronuncia. Coluna do Fefito, A Fazenda, Brasil não sabe votar ou respeitar reality de confinamento. Corte Federal rejeita pedido de Trump para anular certificação de vitória de Biden na Pensilvânia. Muito obrigado por escutar mais essa edição do Resumo News. Não esquece de assinar o feed para você receber as notificações quando a gente postar episódio novo, tanto no seu agregador de podcast preferido ou para você se inscrever no nosso canal no YouTube e receber também as notificações de vídeos novos no canal. Manda pros seus amigos porque o boca a boca é muito fundamental pra gente. Compartilha se você gostou. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e até a próxima semana com as notícias que você precisa saber do Brasil e do mundo. Vou ficando por aqui. Tchau!